Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça. Você já sentiu medo? Do que você sente medo? Existem várias formas de sentirmos medo, né? Medo da morte, medo do mundo, medo de Satanás, medo das enfermidades, medo das dificuldades, medo da necessidade, não é? Medo da relação terminada. Existem várias formas de medos que as pessoas sentem por aí. Outro dia eu senti muito medo, isso foi no mês passado, eu estava fazendo uma semana de oração em uma cidade aqui próxima da minha, e essa cidade isolada, e depois das 9 só tinha eu na estrada, porque não tinha movimento, não é? E eu me lembro quando eu estava pregando, o demônio usou alguém lá fora e deu uns gritos horríveis em volta da igreja, uma igreja grande, bonita, mas com meia dúzia de membros, com espaço para 150, e o diabo já tinha feito um monte de coisas, adultério, um monte de situações, então eu sabia que era uma igreja pesada, que era uma situação difícil. E o demônio usou alguém, deu uns gritos lá fora, gritos horríveis, gritos demoníacos mesmo. E eu fiquei um pouco assustado, aí terminamos de pregar, e quando estávamos saindo da cidade, eu falei para minha esposa, olha, você viu os gritos que o diabo deu lá? Quando eu terminei de falar, já fora da rua, o diabo deu mais 3 gritos do meu lado, assim, em frente ao carro, dentro do mato, assim. Eu, nossa, tomei um susto e senti medo. Ando mais um pouquinho, e quando saio na rotatória para seguir na BR, tem umas imagens do Exu, caveira, né, que diz que é o Exu da morte, e a pombagira. E quando eu vi essas imagens de 80 centímetros, com um monte de vela, um monte de mandinga, uma festa de demônio assim, e eu fiquei com medo. Falei, Senhor, tira esse diabo daqui, porque isso aqui só pode ser para impedir a semana de oração, não tem outra explicação. E eu vou passar aqui amanhã, Senhor, e se esse Satanás estiver aqui, eu vou parar o carro e vou quebrar essas imagens tudinho, vou destruir tudo aqui. Mas eu estava com medo. E aí eu orei a Deus, mas meio que com medo, né? Porque a gente fica meio assustado, não é? E de repente a gente tá meio fraco. Mas no outro dia, quando eu passei, aí um vento deu lá, não sei o que aconteceu. Eu sei que essas imagens tinham tudo ido lá pro meio do mato e Deus a destruiu, não precisou de eu destruir. Mas existem várias formas de se sentir medo. Queria te contar uma história de um homem, né? Que ele metia medo nas pessoas, ele era assustador. O nome dele significa o nome desse personagem que eu te falo, né? Que é o Adoni-Bezek, que está lá no livro de Juízes, que diz que foi um momento onde a tribo de Simeão de Judá que estava invadindo Canaã, e foi lá e rendeu esse rei, né? Mas o significado do nome dele é alguém perigoso, alguém assustador. O Senhor do Medo é conhecido tradicionalmente, né? Uma das versões da interpretação do seu nome é como o Senhor do Medo, Adoni-Bezek. Ele era um rei cananeu que subjugou 70 reis. Né? Ele saía invadindo o rei, levava para sua casa e dominava ele. Mas ele tinha uma estratégia diferente. Adoni-Bezek, ou o Senhor do Medo, ele não matava aqueles reis que ele subjugava. Ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Você já imaginou uma pessoa sem os polegares? Se alguém corta o polegar da tua mão, você não tem condição de pegar nada. Você não consegue segurar coisas, não consegue pegar uma espada, você não consegue lutar com os polegares cortados. E quando corta os dos pés, ele tira o teu equilíbrio. O que Adoni-Bezek fazia, o Senhor do Medo? Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. E aí o indivíduo ele continuava vivo, mas ele não tinha equilíbrio. Ele enxergava a guerra, ele sabia a necessidade, ele tinha consciência de saber que precisava fazer alguma coisa, mas ele não tinha força para fazer, porque sem os polegares dos pés ele não se equilibrava, ele não tinha como correr, ele não tinha como fugir, ele não tinha como lutar, porque não tinha também os polegares das mãos. Então ele estava consciente, vendo tudo, vendo sua nação ser escrava, vendo a situação que acontecia, mas ele não tinha atitude, porque ele não tinha firmeza, equilíbrio para fazer nada e lutar. E nessa onda de Adoni-Bezek, o Senhor do Medo, ele conseguiu fazer isso com 70 reis de 70 nações. O cara era muito famoso, ele dominou 70 reis, imagina, em uma área lá do reinado de Adoni-Bezek, o Senhor do Medo, 70 reis,
enxergando a dificuldade, compreendendo a humilhação, sabendo que seus familiares estavam sofrendo, sabendo que seu país estava sendo saqueado, sabendo que seu povo estava humilhado, mas eles não podiam fazer nada porque eles não tinham força, eles perderam o equilíbrio e a força para lutar, porque não tinham os polegares nem das mãos nem dos pés. Você sabia que o Adoni-Bezeque ele é uma encarnação ou uma alusão a Satanás? Satanás faz isso todos os dias. Satanás vive cortando polegares de mão e de pés de um montão de gente por aí, né? Você está na igreja servindo a Deus, mas acontece um relacionamento errado e você está naquele relacionamento sabendo que está errado, sabendo que tem que sair, sabendo que está no adultério, sabendo que está roubando, sabendo que está fumando, sabendo que está cheirando, sabendo tudo que está acontecendo e você quer sair, quer voltar para Jesus, mas você não tem força porque Satanás ele podou os teus polegares das mãos e dos pés. Aqui dentro da tua mente você está preso ao senhor do medo. Você está preso a Adoni-Bezeque, não consegue se desvencilhar, tem vontade de voltar para a igreja, tem vontade de voltar para a família, tem vontade de fazer as coisas direito, mas está preso nos vícios, nos débitos, nos relacionamentos, está cheio de gente preso. Satanás ele está fazendo isso hoje dentro da igreja, um monte de crentes, um monte de pessoas sem força para lutar, sem coragem para seguir adiante, sem viver o seu chamado, sem experimentar o que Deus prometeu, louco para viver com consciência do chamado, mas sem força para viver, escravo da prostituição, escravo do adultério, escravo dos débitos, dos relacionamentos, escravos das amizades erradas, escravo está cheio de escravos, como aqueles 70 reis vivendo hoje, sem força para lutar, sem força para desvencilhar, sem força para ser diferente. Deus está te chamando para renovar tuas forças hoje, se você acreditar. Você está sem força, Deus quer mudar. Você está com os polegares cortados, não tem mais coragem, não tem mais atitude, está presa dentro de um quarto, está depressivo, está com síndrome do pânico, está humilhado, está com espírito suicida, preso pelo senhor do medo, com os polegares cortados, com o coração ardendo, com a vontade na mente, mas sem força para seguir adiante, sem força para dar um salto para frente, sem força para recomeçar. O Senhor manda te dizer que Ele é maior que os teus problemas, Ele é maior que o teu dilema, Ele é maior do que qualquer coisa, Ele é maior do que o Senhor do medo, porque Ele é o Senhor da paz, da alegria, do gozo, da salvação, da tranquilidade. Deus é na tua vida e quer te libertar do Senhor do medo nesse momento. Adoni-Bezeque se tornou muito famoso, ele tinha 70 reis escravos dele, e a maior estratégia dele não era cortar os polegares dos reis, era testemunhar com isso. Porque as outras nações, quando ouvia falar que Adoni-Bezeque vinha guerrear, todos tremiam de medo, porque sabia que aquele cara já subjugou 70. E que ele seria o próximo, porque ele não perdia para ninguém. E o povo tinha medo porque ele não matava, ele só humilhava, ele só inutilizava, ele só deixava as pessoas deficientes, aleijadas, um monte de reis aleijados na casa dele, que não podia fazer nada, e todos os outros reis tinham medo de Adoni-Bezeque. Tinha medo, medo, medo. Tem gente tremendo de medo. Medo de não ir para medo de ir para a igreja, medo de sair do centro de macumba e Satanás matar, medo de mudar de vida, e os problemas acontecem. Tem gente com medo de um monte de coisas. Eu me lembro que em outubro eu estava em Luanda, lá na África, pregando em uma igreja, e eu tinha uma igreja grande, 2.000 e poucos membros, e tinha um monte de membros que me chamaram e disseram: olha, irmão, nós estamos com um problema. E eu perguntei: qual que é o seu problema? Ele falou: bem, na rua de cima tem um macumbeiro, tem um bruxo que ele nos ameaçou, que nós não deveríamos ir para a igreja, o senhor poderia orar por nós para que Deus afaste esse macumbeiro. Eu perguntei: mas o que ele fez? Ele falou: olha, a gente passamos lá na frente e ele falou: vocês vão para a igreja? Vou colocar AIDS em vocês, vou colocar câncer no seu pai, vou colocar um carro desgovernado para atropelar sua mãe. O bruxo falava isso, e eles me contando, e eles disseram: e nós olhamos para o bruxo, e quando nós olhamos para ele, ele se materializou em um leão, e ele tinha uma boca gigante, e ele uivava como leão na frente da gente. Outro dia nós passamos lá e ele era uma limusine de 6 portas. Aí o outro irmão falou: outro dia ele era um urso polar, daqueles do gelo, bem gigante. Então nós estamos tremendo de medo, nós queríamos vir para a igreja. Nós oramos, pedimos a Deus para abençoar a vida daquelas pessoas, para que a unção de Deus entrasse, e eles puderam voltar já sem medo daquele bruxo, e congregaram todos os dias da semana de oração. E eu saí de lá e deixei eles todos felizes e alegres, e eles não tinham mais medo. Qual é o teu medo? O que está acontecendo na tua vida? Qual é o tipo de medo que você sente? É medo da morte? Medo do fim do mundo?
Medo de morrer dormindo, medo da crise, medo da ameaça de um demônio qualquer. A palavra de Deus diz assim, ó, eu vou colocar de uma forma fácil para você entender. Se há uma coisa que me deixa triste, diz o Senhor, é quando um crente tem medo do incrédulo. Está lá em Provérbios, com outras palavras, mas com esse significado. Você não deve ter medo. Deus te deu autoridade. Ele diz assim, eu te dou poder para pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do diabo, e nada nem ninguém te fará dano algum. Deus manda te dizer que não precisa ter medo. Medo de nada e nem de ninguém. Medo de nada e nem de ninguém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes, leva-te para junto das águas de descanso e refrigera a tua alma. Guia-te pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, tu não deve temer dano algum, porque Deus disse, eu estou contigo. Nenhum mal te acontecerá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Tem um cenário de guerra aqui, ó. Tem 1000 morrendo de um lado, tem 10.000 morrendo do outro. Tem ameaça, Adoni-Bezeque ameaça, o Senhor do medo ameaça, e Deus diz assim, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está escutando esse vídeo não vai ser atingido. Levanta a tua cabeça. Tem um cenário de guerra, tem 1000 morrendo de um lado, tem 10.000 morrendo do outro, e Deus diz assim, no meio da guerra eu venho para te ajudar. No meio da guerra eu venho para te atender. No meio da guerra eu venho para cuidar de você. Então levanta a cabeça, dá glória ao nome do Senhor Deus. Alegra-te com o Senhor Jeová Deus, porque Ele é na tua vida. Chegou o momento da reviravolta espiritual. Chegou o momento da vida nova, da mudança, do conforto, do gozo, da alegria. Não deixa o Senhor do medo dominar a tua mente. Não há razão para ser triste, não há razão para ter medo. Deus é contigo, qualquer hora da madrugada, qualquer estrada isolada, em qualquer cômodo da tua casa. Deus está contigo, porque Ele te ama. Então o Senhor do medo está derrotado, está repreendido, está inutilizado, porque Deus te ama. Chegou na tua casa o Senhor Jeová Rafá, o Deus que te cura, chegou na tua casa o Senhor dos exércitos, o Deus que abre portas onde não tem, o Deus que quebra as barreiras. Esse é o nosso Deus. Ele é na tua vida, Ele está na tua casa. Então dá glória e passe uma tarde feliz, um dia, meses e anos felizes, glorificando ao Senhor, porque não há barreiras para aqueles que são revestidos do poder. Toma posse dessa palavra, fica firme com o Senhor e não tenha medo, tenha fé, porque Deus é na tua vida. E lembre-se de uma coisa, a certeza conduz à vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida que Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir. Creia na eterna promessa, Deus é contigo, Ele continua na ativa para te ajudar, e Ele quer ter um trato com você a partir de agora, quer trocar uma ideia com você. Ele diz em sua palavra, vinde e arrazoemos. Se você quiser conversar comigo, vai comer o melhor dessa terra. Deus te chama para sair do calabouço, para sair da caverna e viver em novidade de vida para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Seja feliz em nome de Jesus. Obrigado.